Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos analisar o filme O Sétimo Selo, de 1957, dirigido pelo grande diretor sueco Ingmar Bergman. Em entrevista, Bergman afirmou que o filme foi realizado na tentativa dele se livrar do medo da morte. O filme narra a história de Antonius Bloch, que passa 10 anos lutando nas cruzadas e retorna ao seu país que se encontra completamente devastado pela peste negra. A morte aparece com o rosto esbranquiçado e a tela tomada pela escuridão de seu manto. Ela veio buscar Antonius Bloch, mas ele diz: Meu corpo está pronto, mas eu não. Ele imediatamente desafia a morte para um jogo de xadrez. Se ele ganhar, ele se livraria da morte. E vão jogando aos poucos ao longo de dias. Antônio faz o que fazemos todos os dias. Jogamos com a morte. Ela está ao nosso lado e um dia ela nos vencerá. E levará não somente nossas peças, mas nós mesmos. E que fiquemos felizes por meramente jogarmos este jogo, a vida. O ambiente encontrado no caminho dos personagens é repleto de dores, sofrimentos, miséria e aldeias completamente devastadas pela peste. Antonius Bloch inicia um profundo monólogo lamentando sobre si mesmo, sobre sua indiferença com os outros, seu vazio interior e sua dúvida sobre Deus. Porque Deus precisa se esconder por trás de promessas vagas e milagres invisíveis. Antônios não busca por fé ou suposição, mas conhecimento. Ele não quer morrer sem antes adquirir conhecimento. Ele diz que clama por Deus, mas parece que não há ninguém lá. E a morte responde que talvez não haja. Então Antônios conclui que então a vida é um terror sem sentido. Jones, escudeiro de Antônios, vê um pintor pintando a dança da morte na parede e pergunta o motivo dele pintar aquilo, e ele responde que é para as pessoas se lembrarem da morte e que é bom amedrontá-las de vez em quando. E ele ainda diz que quando coloca medo nas pessoas, elas começarão a pensar. E Jones responde e vão correndo para os padres. De fato, ter fé na vida após a morte é algo extremamente confortante e faz a maioria dos fiéis verem a morte como um portal e não como uma motivação para aproveitar a vida. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche dizia que a religião cristã desvaloriza a vida e o presente em favor da vida após a morte, no mundo futuro e metafísico. Gosto de pensar como nosso querido Vinícius de Moraes. A vida é para valer. E não se engane não, tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem sem provar muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu, e assinada embaixo, Deus, e confirma reconhecida. As pessoas nunca pensam na morte ou no nada, até elas estarem no limiar da vida, diante da escuridão, diz Antonius Bloch. No entanto, Bergman nos expõe uma grande verdade, pois a maioria das pessoas somente pensam na morte quando ela chega para buscá-las. E a reação desses é como se estivessem sendo arrancados da vida e levados contra suas vontades. As pessoas se sentem confortáveis em não pensar na morte, em simplesmente descartá-la de seus pensamentos e de suas vidas. Mas uma atitude como essa é extremamente insensata, pois quando descartamos a morte da vida, nos permitimos viver uma vida inconsciente. Em determinado momento do filme, Antônio, ao saber que talvez não consiga escapar da morte, se sente em paz e aprecia todas as pequenas coisas da vida, a amizade, o entardecer, as conversas, a música. De certa forma, saber que iria morrer se tornou uma motivação para ele aproveitar sua vida. Não devemos ver a morte como uma tragédia, mas como uma motivação para aproveitarmos e sermos gratos por cada experiência, darmos a intensidade e a força para cada instante de nossas vidas. Na última partida de xadrez entre Antônios e a morte vence e diz que nada e ninguém consegue escapar dela. E pergunta para Antônios: essa demora o fez feliz? E ele responde que sim. Para os que morriam da peste ou julgados por heresia eram levados para a fogueira, a morte era vista como uma tragédia. Para os fiéis aos dogmas católicos, a peste era um castigo de Deus, e a morte era vista como um portal para a eternidade.
mas para Antônio a morte foi uma motivação. O final do filme é uma das cenas mais memoráveis da história do cinema. Vemos a morte levando Antônio e seus amigos na chamada dança macabre, a dança da morte. A dança quando a morte nos leva da vida terrena. Bergman filmou em um plano distante, de uma forma que só vemos silhuetas dançando, como se estivessem embriagadas e felizes. Mas também essa cena pode ser vista como pessoas sendo arrastadas contra suas vontades pela fatalidade da morte. Representa uma forte ambiguidade, um festejo e jubilo ou um completo desespero. Cabe a nós escolhermos qual será a nossa reação perante este fato que chegará inevitavelmente. Qual será a sua? Bom, gente, essa foi a análise de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não esqueçam de deixar uma joinha aqui embaixo e compartilhem comigo as suas reflexões nos comentários e se inscrevam no canal. Até a próxima análise.